Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Olá, eu de novo aqui no meu podcast, muito feliz, porque só tenho gente especial aqui recebendo, aceitando o meu convite. E hoje eu tenho aqui Marcelo Pirani, que além de ser um cara super culto, que eu admiro muito, um cara muito com uma bagagem de gestão de pessoas enorme, marido da Claudinha também, que isso também traz mais pontos. E, além disso, o meu parceiro ali, guerreiro do CONAR, né, Marcelo? Ombro a ombro, na agonia, na alegria, na tristeza, em todos os momentos que a gente vive lá, não é isso? Com certeza, né, Sandra? E aí você falou a coisa mais importante, né? Marido da Claudinha, né? Eu falo assim que a mulher tem sempre que estar junto mesmo, né? Fica essa coisa, a gente olhar um pouco, né? Aproveitar esse cenário todo de diversidade e de inclusão, né? Acho que cada vez mais a gente tem que se adaptar, cada vez mais a gente tem que ressignificar, repensar, né? E trazer mesmo os olhares de parceria, né? Que acho que eles é que definem, né? Eles é que fazem o sucesso aí. Exato, e o relacionamento de vocês passa todas essas mensagens para a gente. O teu jeito também, assim, você é um homem, como meu marido também, é o que eu admiro muito, que tem essa valorização, essa parceria para que a gente também tenha o nosso espaço como mulher, né? Então, isso a gente tem que enaltecer. Mas, Pirani, todo mundo conhece o Marcelo Pirani, que hoje é um cara que atua como consultor, que é um cara com uma bagagem de gestão de pessoas enorme, eu quero que você fale um pouquinho. Então, eu queria que você se apresentasse, mas também trouxesse algumas coisas que a gente não sabe. Dentre elas, assim, como é que você entrou em RH? Com essa voz de locutor maravilhosa que você tem, além de tudo, né? Ô Sandra, você sabe que a gente fica sempre repensando, essa época de pandemia tem ajudado muito a gente repensar, a gente reolhar, a gente revisitar a história, né? E eu acho que eu sempre sonhei em ser jornalista, né, na minha infância, na minha adolescência. E aí acabei fazendo jornalismo, minha primeira formação, fui trabalhar em rádio, logo desde o primeiro ano de faculdade já estava trabalhando em rádio, e acho que eu fui, assim, e aí é uma coisa muito pessoal mesmo, uma frustração pessoal, principalmente na questão financeira. Acho que eu tenho muito uma cabeça de empreendedor, de realizar diversas coisas, né? E dentro das empresas de comunicação que eu atuei, eu acho que isso foi muito maltratado, às vezes maltratado por mim mesmo, né? Que não me dava as vertentes, as oportunidades de empreendedorismo que eu queria. Eu queria sempre fazer muita coisa ao mesmo tempo. E, às vezes, a rádio me permitia isso, né, que eu comecei trabalhando em rádio, como você mencionou aí, a rádio me permitia que eu trabalhava 4 horas em rádio, então eu podia fazer outras coisas. E as outras coisas começaram a me chamar mais atenção do que trabalhar no rádio, do que ser empregado naquele momento. E o salário, efetivamente, eu sou de uma geração que a gente se preocupa muito, como essa atual também, né, se preocupa muito com dinheiro, com o salário, e acho que isso desvirtuou um pouco o caminho talvez daquela paixão mesmo de adolescente, de criança, né? E, enfim, aí procurei outros caminhos e vim parar em RH quando eu comecei a dar aula no Senac. Comecei a dar aula no Senac e aí me apaixonei pela hotelaria, comecei a fazer treinamentos em hotelaria e aí foi um caminho basicamente natural para chegar em recursos humanos, né? Olhar para as pessoas, estar atento para as pessoas. Eu digo que é muito mais a minha formação e o meu desejo de levar as pessoas é muito mais o humano do que o recurso. Recurso que a gente ainda está acumulando, né? Mas o humano é um aprendizado, acumulando recursos que eu digo ferramentas, né, para utilizar, não é recurso financeiro nem nada, mas aí o humano é um aprendizado diário, né? A gente aprende todos os dias. Essa pandemia tem sido, apesar de toda a dor, de toda a tristeza, tem sido de grandes aprendizados, né, de grandes ensinamentos também. Verdade. Mas ouvindo você falar, Pirani, se comunicar é um dom, e você se comunica muito bem, principalmente para a área de gestão de pessoas, principalmente para palestrar. E aí eu imagino que teu início na rádio também não foi por acaso. Trouxe aí essa comunicação que você tem, que é fabulosa, não é só a sua voz que é bonita, é
o dom da comunicação, e principalmente que por rádio, eu imagino que você tem uma preocupação se o outro está de verdade te entendendo, de ter uma clareza mais do que fala. Estou errada ou tem realmente essa relação? Não tem essa relação, eu acho que hoje, né, eu ainda participo de diversos grupos de locutores, aí fico vendo as pessoas falarem, né, e trazerem vozes espetaculares, né, pessoal que a gente ouve aí em comerciais e tal, e eu tenho muito contato com eles ainda. Eu acho, Sandra, que assim, a rádio me ajudou muito. Eu me lembro que a primeira gravação que eu fui fazer numa rádio, eu participava de um programa que era só rock and roll, né? Chamava On the Rocks. E eu fui fazer a primeira e eu tossi no microfone, eu gaguejei, e o cara falou, não vou voltar, não. Se quiser, você melhore para a próxima. Eu falei, então tá bom, né? E eu tive que ir melhorando, né? Mas o que me frustrava, acho que um pouco no rádio, era essa falta de contato, sabe? Porque o rádio em si é maravilhoso, mas o rádio FM é muito solitário, né? Então você ficava lá 4, 5 horas, só você e o estúdio e o microfone, e imaginando o que as pessoas podiam estar imaginando, como é que elas poderiam estar dançando ao som das músicas que a gente colocava. Então tem esse detalhe aí do solitário, né, que faz muito mal ao meu perfil, né, ao meu perfil comportamental. Então, acho que isso foi também alguma coisa que contribuiu muito para que eu pudesse migrar, né, de atividades aí, né. O pessoal fala, por que você não foi para a televisão e tal? Eu não sei, eu acho que uma vez me chamaram, fui fazer alguma coisa em televisão, aí depois acho que eu não enfrentei a coisa da televisão, enfim, aí a vida me levou para outros caminhos, não quero nem pensar muito nisso agora, não. Acho que agora o que eu aprendi, que eu acho que a comunicação é muito forte, muito presente, né? Acho que isso é uma coisa que eu procuro ter cuidado, às vezes até me alongo demais, né, em algumas respostas, aí, algumas conversas, mas eu gosto dessa coisa da construção da comunicação, do que ela pode permitir. E hoje eu vejo que no meu trabalho, 85%, né, da formação de líderes está ligada à comunicação, né? Não está ligada à liderança, está ligada como um todo, né? Comunicação, você ouvir, você empatizar, você ter compaixão, você se comunicar adequadamente, né? Você compreender. Então, acho que 85% da liderança, né, do exercício da liderança, está ligado à comunicação. O resto, ferramentas, né, que a gente vai também aprendendo, né, e desenvolvendo. Exatamente, era isso que eu ia questionar mesmo, que eu também vejo como você que a liderança tem hoje uma das fragilidades dela é a comunicação. Então, deixar claro o que você espera do teu time, dar feedback correto, entender também, estar com o ouvido, eu acho que seu ouvido foi muito bem treinado também, né? Estar com o ouvido atento para realmente entender o que as pessoas estão falando, são coisas tão básicas, mas que ainda a liderança não desenvolveu. E é isso que me faz, como você é consultor, coaching, enfim, palestrante, tem muita experiência com líderes, imagino que já deu coaching para vários líderes e pessoas importantes aí no mercado de trabalho brasileiro, mas como é que você viu isso, né? Por que a gente ainda não aprendeu a liderar, Pirani? Por que a gente ainda não aprendeu essa coisa que é quase básica na minha visão, é quase natural do ser humano, né? Mas, enfim, todo mundo pode liderar, claro, uns melhor competência, outros com menor competência, mas por que a gente ainda não deslanchou nesse tema no Brasil, pelo menos? Essa é uma questão, assim, que eu diria para você que é até filosófica, a gente poderia ir por vários caminhos aqui, né, para compreender aí aonde isso pode nos levar. Ele pode nos levar a muitas vezes, melhorar e aprimorar a nossa liderança, né? Então, deixa eu compreender quais são os meus pontos fortes, deixa eu usar esses pontos fortes a favor da minha liderança, mantendo sob vigilância meus pontos fracos. Mas eu acho, Sandra, indo bem direto ao ponto, eu acredito ainda que as pessoas acham que ser líder é ter uma ascensão sobre as pessoas, é dominar as pessoas, é ter as pessoas como propriedade particular, como propriedade delas, né? E isso só traz o quê? Infelicidade, só traz amargura, só traz uso desnecessário do tempo para você controlar o outro.
por menos que a gente queira, nós ainda somos fruto, inclusive, essa geração que está chegando agora, que está começando a liderar agora, ainda é fruto de alguma coisa assim, olha, a hierarquia é tudo que importa. Então, eu quero chegar, eu tenho 22, eu tenho muito contato com a criançada, vamos dizer, 19, 20, 21, 22, e eu vejo o seguinte, eu quero chegar a ser líder logo. Pô, eu tenho faculdade, já fiz MBA, estou fazendo mestrado, falo inglês, francês, espanhol, estou aprendendo alemão e até chinês. Que hora que eu vou liderar? Né? Então, o cara ele é contratado ao meio-dia, 4 da tarde, ele fala, eu tenho todas essas habilidades, sei de tudo isso, quando é que você vai me promover? Em 2 horas ele quer ser promovido. Então, tem uma rapidez, né? Uma agilidade que a gente acaba atropelando aquilo que é mais importante na liderança, que é ouvir, compreender, empatizar, trazer para dentro, dar pertencimento e, mais do que tudo isso, reparar as pessoas. Você vê, né? Eu fico pensando, outro dia, vendo uma cena aqui, que é o Obama na Casa Branca, ele passa por um oficial do Exército, por alguém das Forças Armadas Americanas, ele sobe lá no helicóptero, aí ele percebe que ele não cumprimentou a pessoa, aí ele volta e cumprimenta, né, o soldado, enfim, não sei qual é a patente, mas alguém das Forças Armadas. Quer dizer, a pessoa dá uma respirada que de longe você percebe, não tem alguma coisa, quer dizer, o presidente ou o comandante em chefe voltou. Então a gente ainda tem essa relação muito forte com a autoridade, né? E essa autoridade, às vezes, quem está exercendo não está atenta, não está preocupada com ela, como é o caso do Obama, foi lá, voltou, cumprimentou a pessoa, pô, eu não sou um ser humano, estou cumprimentando o outro. Só que a gente ainda tem isso muito forte, muito presente, essa coisa da relação de autoridade. A gente viu isso, eu não quero entrar em política aqui, a gente viu muito isso até no exercício da palavra do Donald Trump, né? Não vou julgar o que ele fez e deixou de fazer, mas eu me lembro dele numa entrevista com alguns jornalistas, ele falou assim, para aí, você não pode falar assim com o presidente, eu sou o presidente, você me respeita, eu sou o presidente. Quem é líder de verdade não precisa pedir respeito, né? As pessoas respeitam pelo que ele é, pelo que ele faz, por como ele inclui, por como ele repara nas pessoas. Todo mundo vai fazer coisa certa, todo mundo vai fazer coisa errada. Agora, a gente erra menos quando a gente percebe as pessoas, quando a gente lida com o lado humano, suas perfeições e imperfeições, né? Concordo plenamente. Eu costumo falar que a gente não trabalha para o CNPJ, a gente trabalha para o CPF. E quando o CPF realmente é valorizado, assim, você se sente com uma pessoa que você confia, né, uma liderança que você confia, você trabalha dia e noite de graça, você faz aquilo pelo líder, pela pessoa. Eu já vi muito fazerem comigo, eu já fiz muito para a liderança também, e eu especialmente preciso admirar quem está me liderando, senão eu não consigo trabalhar, porque tem essa relação de com quem que eu estou lidando, né, para quem. E o Simon Sinek, nós dois somos fãs dele, né? Ele traz muito essa questão de pensar na liderança como os pais, né? Como a gente tem no primeiro organismo social da gente, que é a família, e quando a gente olha para os pais, tem também aquela velha geração dos pais com poder e autoridade, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não vai porque eu não quero, né? Não tem uma justificativa, mas tem aí uma mudança de comportamento nesse exercício também dos pais. Você acha que essa analogia pode ser um caminho mais fácil para a liderança entender um pouco essa relação? Porque não dá para demitir filho, segundo Simon Sinek, né? Não dá para demitir. Fala assim, não quero mais você, vai para o orfanato. E como é que é isso? Como é que você vê? Tem a ver ou não? Qual a sua opinião? Eu acho que na célula familiar, né, Sandra, quando a gente está olhando para ela, a gente acaba mostrando muito mais as nossas perfeições e imperfeições. No final, as pessoas, assim como não dá para a gente demitir filhos, né, eles também não podem demitir a gente, né? Eles podem deixar de falar, podem deixar uma série de coisas e falar assim, cara, deixa eu... como acontece muito nas empresas, né? Nas empresas você fala, pô, esse cara não serve para ser meu líder, essa mulher não serve para ser meu líder, eu estou indo embora, né? Essa pessoa não serve para ser meu líder, estou indo embora. Na célula familiar, a não ser que haja uma ruptura, um rompimento muito forte, que também pode acontecer, né? Isso não ocorre. Agora, o que eu acho é que nas suas perfeições e imperfeições, né? Nos seus acertos e nos seus erros, né? O frigir aí, né,
do que aparece na célula familiar é aquilo que movimenta. E é o amor. E o amor traz em si paixão, ódio, desejo, vontade, raiva, né? Eu digo sempre, minha família é uma família de italianos, né? De origem italiana. Eu falo que em casa, a gente fala 4 ou 5 idiomas, que é berrânico, britânico, esguelânico, né? Esse, o pessoal reúne... Se reúne para fazer qualquer coisa, e um grita com o outro grita com um, e chega no final de um dia, 2 dias, está todo mundo se beijando, um pouco, talvez um pouquinho mais de raiva, um pouquinho menos, mas sempre tem aquela paixão e o amor que fala assim, isso se sobrepõe a essas questões que muitas vezes acontecem na célula familiar. E eu acho que na empresa não é diferente. E aqui tem uma coisa que você falou e que me chama muito a atenção do que diferencia esse olhar. Eu sou uma pessoa na minha casa, né? Procuro levar as coisas que eu acho mais importantes, né, dentro dessa paixão e desse amor para o meu trabalho e para as pessoas com as quais eu convivo. E às vezes é mais difícil, né? Às vezes é mais difícil, porque às vezes eu tenho que me conter de algumas coisas que em casa eu não me contenho, né? E que as pessoas já sabem que eu sou assim em casa, né? Agora, tem uma coisa que você falou aí que para mim é o fundamental, que é a correspondência naquilo que eu falo, faço, atuo e dou de exemplo, né? Eu tenho pesquisado muito o mercado agora, né? Tenho pesquisado muitas empresas aí, diversas empresas de diversos tamanhos, né? E tenho me impressionado muito positivamente com algumas, né, que têm buscado essa evolução, e infelizmente muito negativamente com outras. O que eu optei em fazer? Compartilhando com você esse estudo aqui que eu tenho feito, que ainda não concluí, né, ainda estamos em evolução. Primeira mão. Eu peguei as melhores empresas para se trabalhar, consideradas as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e comecei a analisar, e tenho analisado uma por uma, detidamente, com os dados que eu encontro por aí. E dentre essas empresas encontrei práticas maravilhosas de inclusão, de diversidade, de preocupação com as pessoas. Mas tem uma que em especial me chamou a atenção, né? E aí, positivamente, que é uma empresa na qual, inclusive, eu trabalho e eu tive um acesso a isso. Não estou aqui jogando confete em cima de mim. Mas se puder falar no for confidencial, pode falar, tá? Não, acho melhor não, até porque eu não tenho essa autorização ainda, mas eu quero divulgar isso. O CEO tinha muita dificuldade de lidar com a diversidade, principalmente com orientações sexuais diferentes. E ele me confidenciou isso, ele é uma pessoa de 68 anos, né? E ele me confidenciou isso, e eu falei... Bom, você quer lidar com isso? Você quer ter alguma ação, né? Alguma ação? Ele falou, eu quero. Eu falei, bom, e aí você garante que a pessoa que vai te ajudar nessa ação, ela permanece nos quadros da empresa? Ele falou, total, pode ter certeza. E aí eu procurei na empresa e encontrei um casal, né, 2 mulheres que vivem juntas, que trabalham na empresa, e fui conversar com uma delas, ela falou, jamais vou fazer isso. Eu falei para ela, vamos lá, vamos conversar, né, dividir a experiência. Ela falou, jamais vou fazer isso, jamais, porque se eu fizer isso, eu vou ser demitida no dia seguinte. Não, você tem a garantia que você não vai ser demitida, só se houver algum desvio, alguma coisa, né, de prática. Não por esse motivo, né? Não por esse motivo. E aí ela topou. E aí a gente começou a fazer um trabalho de mentoria reversa, onde ela tem contado para ele como é que é uma orientação sexual diferente da dele. Nossa, e ele tem sido um bom aluno. Ele tem sido um bom aluno. E assim, para mim, Sandro, o que é legal é que tem coroado esta empresa como uma empresa das melhores para se trabalhar. Então, para mim faz todo sentido, porque eu estou vendo uma intenção positiva de falar assim, cara, eu quero melhorar a minha empresa, né? Eu quero ir adiante. É uma empresa de 25 mil funcionários, né? Então, e ainda tem uma grande percentual na mão de uma família e tal. Então, mas eu vejo, e isso é uma coisa que anima, né? Que revigora, você fala, esse é o exercício da liderança. E tem o negativo também, né? O negativo é uma empresa que, por exemplo, as pessoas têm orgulho de trabalhar, gostam de trabalhar, famílias inteiras trabalhando na empresa, né? E ela se deparou com esse problema do Covid. O orgulho das pessoas é dizer, cara, meu pai trabalhou, meu avô trabalhou, e o compulsório dela, né, entre 65 e 68 anos, eles ainda estavam, né, aclimatando, só que deu o Covid, eles falaram, não, agora a gente não contrata mais ninguém acima de 57 e vamos diminuir o compulsório para 60.
Ou então deu a dor de barriga e a gente, né, tomou uma ação imediata que vai contra tudo aquilo que as pessoas mais valorizam dentro da empresa. E aí você fala, poxa vida, né? O etarismo, aí você quer dizer, aí você está praticando o etarismo, né? Portugal hoje tem um grande número de deputados entre 28 e 34 anos. Uma empresa, quer dizer, o que eu espero de uma empresa como essa vai fazer? Ela vai chegar e falar assim, não vamos contratar mais ninguém entre 28 e 34, porque, né, então, eu acho que é deixar de pensar estrategicamente, deixar de amar, né, deixar de evoluir, deixar de considerar as pessoas por uma decisão. E aí eu não posso acreditar que a empresa, com uma decisão dessa, continue sendo uma das melhores para se trabalhar, né? Então, tem que... Com certeza. E a contra-tendência, né, Pirani, que quando a gente fala de diversidade, a diversidade como um todo, social, de idade, né, de identidade de gênero, de tudo, é mindset, a gente quer pessoas diferentes para poder ter também a representatividade do cliente. O cliente né, a menos que você só queira atuar com criança, então, mas mesmo a criança tem o pai, tem o avô, tem o tio, enfim. Mas eu acho até que é uma necessidade de negócio, não mais uma filosofia, né? Não mais um modismo, já passou a fase. Agora, o que você trouxe aí de exemplo... Desculpa, quer falar? Eu acho que aí a gente tem os começos, né, Sandra? Como é que a gente começa, né? E eu vejo isso em alguns líderes ainda com muita dificuldade, né? Como é que eu começo isso dentro da empresa? Como é que eu faço, né? Eu moro próximo à Avenida Paulista, né? Agora está fechado em função da pandemia, mas no domingo, por exemplo, quando ela está aberta, né? Quando eles fecham, né? Está fechado a atitude, né, de fechar a Paulista, né? A Avenida Paulista era fechada todos os domingos para que as pessoas pudessem usufruir como área de lazer até, né? De caminho, né? E agora isso não está ocorrendo em função da pandemia. Agora, quando ocorre, você vê a representatividade de tudo, né? De todas as tribos, de todos os gêneros, de todos os olhares, né? E aí você fala, pô, olha a riqueza que a gente tem, né? Olha a oportunidade de trazer isso para dentro de uma empresa, né? Mas as pessoas precisam iniciar. E eu vejo com grande dificuldade, e nós brasileiros talvez sejam ainda um pouco mais grave, né? Eu acho que o nosso julgamento é um pouco mais pesado em relação a isso. E eu vejo com grande dificuldade dentro das empresas de a gente iniciar isso, esse olhar, né? Muitas vezes é enfiado goela abaixo, o cara fala, pô, eu tenho que aceitar isso, vou fazer, tudo bem, né? E vou. Mas você vê que na prática as pessoas ainda têm muita dificuldade. E eu acho que é um exercício interno, é um exercício de autoconhecimento. Com certeza. Isso que eu ia falar, eu acho que o exemplo que você trouxe aí, a palavra que eu acho que é mais importante é autoconhecimento, a humildade, né, a partir desse autoconhecimento, de te pedir ajuda, olha, eu quero aprender, eu não sei lidar com isso, não vou disfarçar, fingir, mas eu quero aprender a lidar diferente. Então, acho que isso que está faltando um pouco na liderança vai ao encontro do que você falou, que o líder, ele é orgulhoso, ele quer poder, ele quer ser autoritário. E aí, Marcelo, eu vou te provocar aqui. Eu acho que isso tudo vem muito da família, ou seja, nós somos culpados por essa geração, como nossos pais são culpados pela nossa geração, e aí esse círculo vicioso, que a gente fala que o homem bate na mulher, o homem tem preconceito, a mulher tem preconceito, não sei quem. Mas quem são essas pessoas? Elas vieram de onde? De nós, né? O que você acha? Eu não gosto muito da palavra culpado, Sandra. Eu acho que a gente quando a gente está fazendo uma criação, né? A criação, quando você está, né, com todas as suas dificuldades ou facilidades, né? Você está procurando ali proporcionar o melhor, né? Então eu vejo a minha família, né? O meu pai era do Banco do Brasil, né? A minha mãe sempre foi dona de casa. O meu pai mudava a cada 2 anos e na época ele era do Banco do Brasil, era o emprego dos sonhos, todo mundo queria ser do Banco do Brasil, né? Era uma coisa espetacular. Agora, nem sempre a gente ia para os melhores lugares, né? Então, eu vejo minha mãe reclamar, por exemplo, de 2 ou 3 lugares que nós moramos, que ela fala assim, levou para lá, né? E a gente não tinha recurso, e a gente reclamava, e resmungava, né? Mas eu entendo que era sempre na intenção de acertar, de melhorar, de proporcionar o melhor, né? De dar à família. Isso veio passando para essa geração, que aí teve os seus filhos,
e que a gente entrou, eu digo que é sempre na geração condomínio fechado, né? Que as pessoas começaram a ficar... condomínio? O que é isso? Eu não sei. As pessoas, não é da minha nós, com os nossos filhos, né, ou com os filhos dessa geração, começaram a migrar para dentro de condomínios fechados. Por quê? Vamos nos proteger da segurança, vamos ter uma área de lazer só para nós, vamos nos envolver única e exclusivamente com as pessoas da mesma classe social, e aí você não permite, né, a visão do mundo. Né? Eu tenho uma passagem pelo poder público, né? Eu não tenho filiação partidária, mas fui convidado a assumir uma secretaria numa prefeitura, numa cidade de 200 mil habitantes. E, para mim, Sandra, na minha carreira, foi a passagem ou a experiência mais importante que eu tive na minha vida. Passei por algumas empresas, nunca passei por uma grande empresa, né, magistral e enfim, multinacional, mas essa passagem pelo poder público foi o que me ensinou a entrar num mercado municipal e comer um pão com mortadela, ou aí numa festa, né, num evento onde você tinha salmão e fazão. Né? E acho que isso faltou um pouco para a criação. Mas aqui eu não vejo, né, um pecado, eu vejo um cuidado, e esse cuidado acabou tirando essas oportunidades, porque eu vou cuidar, vou abrigar, né, vou colocar embaixo da asa, né, vou proteger dentro de um condomínio, só que aí você acaba levando para dentro de uma bolha, né? E condomínio não é só condomínio horizontal, são os verticais também, né? São os isolamentos de bairro, fechamentos de ruas, né? A gente começou a ver isso muito fortemente. E acabamos criando essa geração neste olhar. E agora a outra geração, né, que talvez seja aí a partir de 1982, 83, né? Foi uma geração acostumada à tecnologia, acostumada a ficar dentro de casa, acostumada ao videogame, né, à televisão, né, então tecnológica. E você vê que a geração, os millennials, né, que vem aí a partir de 98, 99, estão sentindo falta de voltar, né, estão sentindo falta de ter contato. E eu estou excluindo o período de pandemia. Né? Sim, já antes da pandemia, a gente já tinha isso, os millennials. Cara, nós precisamos nos reunir mais, nós precisamos ouvir mais, nós precisamos nos encontrar mais, né? Uhum. E eu acredito que toda essa movimentação de diversidade só vem a nos auxiliar a que a gente possa abrir mais horizontes aí e compreender diferenças. O que eu acho só que a gente tem feito isso de uma maneira muito radical, ou é de um jeito, ou é de outro, né? Uma polarização que não está, que está nos cegando e nos impedindo a ver novas vertentes aí. Então, eu digo que a responsabilidade vem do amor, né, que a criação vem do amor, da proteção, né, do complexo familiar, né, da unidade familiar. Exato. Hoje talvez tenha faltado algumas coisas que são importantes aí, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem muita responsabilidade. Eu acho que, às vezes, as pessoas não pensam que ter um filho é diferente de ser pai ou mãe. Você não precisa gerir, mas você está ali criando um ser que tem que ter dignidade, que vai sobreviver sozinho. E aí, Marcelo, tem um paralelo que eu dei coaching para líderes sociais. Na época, eu estava fazendo coaching para 4. Desses 4, 3 não entraram no crime, vivendo a mesma realidade em comunidades diferentes, favelas diferentes. 3 não entraram no crime, só um entrou, depois foi resgatado e tudo. E aí, quando eu fui olhar a vida de cada um, fazer um paralelo, justamente aquele que entrou foi quem não teve amor. Foi quem viveu o processo de agressão em casa, foi quem não teve uma família estável, mesmo pobre. Os outros 3, mesmo pobres, tiveram o papel ou da mãe ou do pai, ou até os 2. E conseguiram se formar, conseguiram, a despeito daquele ambiente no qual eles cresceram, conquistar algumas coisas importantes na vida. Então, essa base é muito importante, isso que me dói quando a gente vê a importância da família, seja qual for, adotada, tio, avó, essa estabilidade emocional, vamos falar assim, né? Esse núcleo emocional na formação desse adulto, que vai ser o líder um dia, que vai ser um político,
que vai ser uma autoridade ou que vai ser um indigente ou invisível na rua. Então, eu queria assim, chamar para a nossa responsabilidade do que a gente pode. É claro que a gente não vai conseguir atuar em todas as famílias, mas na nossa a gente consegue, né? E aí tem uma coisa, Sandra, que é assim, eu acho que o exercício do ódio, ele é muito mais fácil do que o exercício do amor, né? Então, você pega um líder, né? Vamos levar isso para o ambiente de empresa. Quando você vai exercitar o ódio, e aí o ódio eu não estou falando necessariamente você ferir a outra pessoa, né, fisicamente, nem nada. Mas o ódio é uma coisa individual, uma coisa egoísta, do meu fígado, de mim contra o outro, né? E se eu chego com essa postura, como é que eu vou tratar as pessoas dentro da empresa? Cara, eu não tenho colaboradores, eu não tenho pessoas sob a minha responsabilidade. Eu tenho adversários, os caras querem puxar o meu tapete o tempo inteiro. Então, olha qual é a postura que eu... Quero o meu lugar. Então, olha qual é a postura que eu já vou ter se eu pensar assim. E despertar o ódio das pessoas é fácil, né? Se eu virar agora e usar um adjetivo para um dos nossos líderes políticos aqui, seja de direita ou de esquerda, pronto, é o que basta hoje para a gente acender um estupim efetivamente muito negativo, que está impedindo, inclusive, as pessoas de pensar. Ficou chato. Ficou chato, porque a gente não pode nem mais falar a nossa opinião. Isso, e o exercício do amor, o que é? É dar às pessoas a possibilidade de que elas possam se desenvolver por si mesmas, tendo um ambiente seguro para isso. Então, é dentro da família, como é que eu deixo seguro aqui, mas permitindo que esse cara possa pensar por ele mesmo, né? Sim. Eu tenho 7 afilhadas, né? Tenho 7 afilhadas, cada uma diferente da outra, né? Cada uma em várias gerações. Você deve ser muito querido, né? E assim, né? E são só meninas, né? O que é mais legal de tudo, né? E aí as meninas, então você pega uma delas, eu falo assim, olha, eu vou te dar um presente aqui. Toma esse presente aqui, é um quebra-cabeça, né? E aí você vai ver a reação. Então, eu dei para 5 delas, eu dei um quebra-cabeça. As outras 2 já não estavam mais em idade de quebra-cabeça, eu já não senti menos à vontade com quebra-cabeça, então não dei. Mas aí, assim, um quebra-cabeças diferentes para cada uma delas. Aí você vai vendo as criações. Uma delas, né, virou e começou a fazer o quebra-cabeça. Ah, tio, eu não sei. Me ajuda aqui. Não, mas é para você se desenvolver, não é para eu te ajudar, senão eu faço, né? Ah, tá bom. Aí, daqui a pouco, desiste. A outra começou a fazer, aí na hora que a mãe viu que estava errando, foi lá para ajudar e fazer por ela. Eu falei assim, não põe a mãozinha aí, porque é ela que tem que fazer, ela que tem que se desenvolver. É a cabeça dela que tem que quebrar. E aí você começa a ver as diferenças e onde é que vai esse nível de proteção, né? E se ela é muito forte, as pessoas não têm, muitas vezes, não assimilam notícias ruins. Hoje a gente vê isso com muita dificuldade, até no meio do RH. Né? O RH, por exemplo, hoje, aqui não é nenhuma crítica, mas é uma constatação, o RH tem muita dificuldade, por exemplo, em dar feedback para as pessoas às quais ele entrevista para uma posição de emprego. Né? As pessoas que elas mais reclamam isso, não tem retorno. Né? Dentro, muitos se encaixotam, né, nas avaliações, né, de desempenho, avaliações semestrais, trimestrais e anuais, e acabam se esquecendo. Cara, o feedback é um exercício diário, dar boas ou más notícias é diário, mas o que nós queremos é que as pessoas sejam melhores. Então, eu estou fazendo um gesto de amor aqui. Mas a gente tem muita dificuldade com notícias ruins, né? Ou com constatações negativas. E acho que isso isso tem se... a gente tem visto muito isso no exercício das empresas. O que eu batalho muito, Sandra, o que eu brigo muito e até porque trabalho em algumas áreas muito remotas, né? Em empresas de agroindústria, empresas de mineração, né? Ter real e verdadeiro interesse pelo desenvolvimento do outro. E ter real e verdadeiro interesse pelo desenvolvimento do outro sobretudo, entender o momento do outro, o ambiente do outro e ajudá-lo a se desenvolver encontrando as próprias respostas. Às vezes eu vou ter que dar a resposta, não vai ter muito jeito, né? Mas boa parte do tempo é ajudar essas pessoas a que elas possam se desenvolver. E principalmente as capacidades cognitivas, né? Que a gente é muito mal instruído. A nossa educação carece dessa contribuição cognitiva muito forte, né? A gente estuda para passar de ano, a gente não estuda para aprender.
né? Exatamente. Isso percorre Não pacificação. a vida, né? Percorre a vida. Então, quer dizer, o amor que a gente está falando da família, ele permeia tudo, né? Ele permeia tudo. Agora, o que eu acho fundamental é deixar as pessoas procurarem respostas por elas mesmas, e muitas vezes elas vão quebrar a cabeça. Um dos melhores chefes que eu tive na minha vida foi um que ele virou para mim uma vez e falou assim: Marcelo, congela o seu cérebro e faz exatamente o que eu vou te mandar fazer. Eu congelei o cérebro e fiz exatamente o que ele mandou fazer. E não aí te ele me imagino chamou. fazendo isso, Pirani. Não te imagino. E aí eu fui, que eu era estagiário, fui e fiz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas ele tinha um negócio muito legal, que era o seguinte: ele voltou, né, comigo, me chamou novamente e falou assim: vamos ver por que eu cheguei ao ponto de mandar você congelar o cérebro. O que você aprendeu? Como é que você faria agora? Né, com aquilo que você fez, de que maneira, o que você faria diferente daquilo que eu mandei você fazer? E aí ele me ajudou. E chegou na terceira ou quarta vez que eu fui fazer alguma atividade, ele falou assim: vai lá e faz. Me conta como é que você vai fazer. Até o momento que ele falou assim: cara, vai lá e faz. Depois você só me conta para a gente poder, por uma questão de governança mesmo. Então ele foi, mas ele foi me educando, né? Ele foi me educando. Né? Ele chegou ao ponto de dizer para mim assim: eu fiz um trabalho lá rapidinho, né, estagiário, né, o cara quer ir embora logo, né, e fica 3, 4 horas na empresa só e quer ir embora, né. Ele chegou ao ponto de virar, eu fiz um trabalho que ele mandou, entreguei para ele, ele falou assim, ele nem olhou para o que eu fiz, né, porque eu entreguei, ele falou assim: esse é o melhor que você pode fazer? Aí eu dei uma titubeada, assim, corporalmente, né, ele falou: tô vendo que não é, leva para sua mesa, usa o tempo que você precisar, desde que não ultrapasse sexta-feira, e me traz aqui o melhor trabalho que você pode apresentar. Exato. E aí eu comecei a aprender, né? E aí eu me senti incluído. E aí, mais do que tudo isso, o que ele valorizava era a minha maneira de pensar, que eu acho que esse é o ponto e a grande dificuldade que a gente ainda tem. Por mais que a gente tenha todo esse nível de informação, a gente ainda não tem este conhecimento, né? A informação está aí. Agora, o conhecimento, a gente ainda está lidando com ele, para ver de que forma, né, a gente trabalha isso. E eu também, eu vivi Accenture 20 anos e eu sou muito fã da Accenture, porque a formação do profissional, ela é muito boa, né? Você tem que entregar, e se você não tiver condição de entregar, você tem que avisar antes, você tem que trabalhar junto, né, colaboração o tempo todo, quando era nem, agora é moda, mas lá, literalmente, se você saiu de um projeto, se você morrer, alguém pega o que você está fazendo e dá continuidade. Então, essa coisa também foi ajudando muito a gente crescer. Mas você acha que as organizações, são felizes? Qual o estado de saúde emocional, e você tem trazido o amor aí o tempo todo, das organizações que você está vivenciando aí como até espectador, né? Eu acho que aí tem uma coisa assim, Sandra, que a felicidade, ela não é uma constância, né? Ela não é uma permanência, ela é feita das impermanências, das dúvidas, né? E acho que a gente tem se obrigado muito a ser feliz, falar assim, nós precisamos ser felizes o tempo inteiro, né? E aí, quando não é feliz, você vai lá e toma um remédio, né? Você toma um remédio para se manter acordado, você toma um remédio para acordar, e fica se cobrando. Fica se cobrando, né? Eu tenho que ser feliz, Bom, para eu chegar a uma filosofia, ensino que o desejo é uma tensão, né? Uma tensão pessoal em direção a uma finalidade, né? Só que eu acho que essa tensão está se tornando constante, ela não dá folga, né? De entender assim, para eu conquistar alguma coisa, eu talvez não, eu com certeza vou ter que superar alguns obstáculos. Então, eu tenho algum desejo de chegar a uma posição, por exemplo, dentro da empresa. Existem obstáculos, isso não vai acontecer. E esses obstáculos vão ser feitos, né, de conquistas, onde eu tenho felicidade nessas conquistas, e de sabores que a gente tem que compreender como parte do jogo, né, como parte da operação, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente quer negar isso. E não adianta negar, porque as imperfeições, né, o outro não vai agir como eu quero, né, as minhas reações emocionais, os meus desequilíbrios, né,
enfim, eu digo que eu tenho vários sabotadores. Eu luto bravamente contra eles todos os dias. Às vezes eu perco. Eu também, né? eu também. Então você fala... E aí você fala... Boicote geral a mim mesma. Agora, o que eu posso fazer para gerar momentos felizes? O que eu posso fazer, né, para libertar mais oxitocinas aí, né, e me ajudar a ter mais momentos felizes? Eu procuro fazer, né? Então, de repente, como você falou aí, estar presente numa instituição que me mostra a realidade da vida, né? Ensinar alguma coisa a alguém que você fala, puxa vida, não, né, eu jamais esperava que pudesse ter essa... Estou agora fazendo algumas mentorias gratuitas, né, de pessoas que não estão no mercado, né, que estão procurando uma recolocação. É o que eu posso fazer, né? Estou liberando a minha oxitocina para buscar um momento feliz. Marcelo, mas esse momento feliz não vai te dar dinheiro, mas está me dando uma série de outras coisas. Não vai te dar um pagamento. Prazer, isso. Está te dando amor, né? E aí eu acho que, aí, Sandra, para mim, entra, como eu falo em amor, né? Como eu falo em felicidade, que não é uma constância, né? Mas... Nossa, que chuva, hein? Tá aí, tá aqui, tá ouvindo? Tá, chovendo bem mesmo. Relâmpago. E aí você falar para as pessoas, dizer o seguinte, onde é que começa isso? Como é que eu comecei a exercitar isso aí, né, pessoal? Eu acho que começa na compaixão e principalmente nas diferenças. Então, quero te dar um exemplo de como é que eu comecei a exercitar isso e como é que eu levo isso para as equipes das quais eu treino aí, né? Eu faço principalmente coaching, mentoria, action learning, né? Trabalho muito com isso. E eu digo sempre o seguinte, que a compaixão não é ter dó ou pena, é você olhar o contexto sob uma ótica do outro. Ainda não é a empatia, eu acho que ela precede a empatia. Então, você entender, por exemplo, né? Marcelo, você é contra ou a favor das cotas raciais? Caramba, eu, por convicção, depois de analisar, eu sou a favor das cotas sociais. Então, acho que as pessoas que têm menos acesso financeiro e tal. Só que, Sandra, eu pensando nas cotas raciais, eu sou uma pessoa que não posso dar uma opinião 100%, porque eu não sofro isso na pele. Então, deixa eu ouvir quem sofre isso na pele. Fala. Você entende? Deixa eu entender, deixa eu compreender, né? E deixa eu, sobretudo, respeitar essa opinião. Porque eu posso ter 70% da compreensão, 80% talvez, mas vão me faltar elementos para que eu possa fazer uma análise completa sobre isso. Né? Claro, eu posso ajudar? Posso. Vamos tentar nas cotas sociais, vamos tentar fazer alguma coisa, mas, sobretudo, quem é que vai estar à frente? Quem sente isso na pele. Né, quem está vivendo. Eu acho que isso é a compaixão, é você compreender, né, quem está nesse grupo, para você, então, evoluir para a empatia. As pessoas usam empatia hoje como alguma coisa que você vai adquirir ao dobrar a esquina, e não vai. Né? Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Esse exemplo que você trouxe é muito rico. Uma vez, acho que foi a Silvia Tirola que me falou, que a pior experiência é a empresa colocar as pessoas para fazer aquela experiência de uma pessoa que tem deficiência visual. Porque aí essa pessoa vai ter muita dificuldade, obviamente, porque ela não está treinada, e ela vai achar que aquele profissional é incapaz, quando não é. Porque até por causa da neuroplasticidade, ele desenvolveu outras competências, né? Então, às vezes, foi o que você falou, por mais que eu queira fazer uma jornada, uma experiência de um deficiente visual para poder entender o mundo dele, não é o mundo dele. Eu não tenho propriedade, né? Não tenho. E aí você pega, né, um exemplo, eu tenho um amigo deficiente visual, né, o Alexandre, e o Alexandre eu fiquei certamente uns 15 anos sem falar com o Alexandre, né? Não porque eu quisesse, mas a vida tomou outros rumos, a dele também e tal, e aí um dia desse, ele mora na cidade onde minha mãe mora, minha sogra, e aí um dia desse eu estava na rua caminhando, né, e ele vinha caminhando do outro lado, eu parei e falei, pô, Alexandre, eu falei assim, pô, Marcelo Pirani, quer dizer, 15 anos, né? Se passaram, o registro da voz, ele falou, nossa, vamos conversar. Aí, o que você tem para fazer? Ele disse, eu ia comprar umas coisinhas, eu ia comprar umas coisas. Não, então vamos ficar. E ficamos o dia inteiro, né? Ficamos à tarde, tomamos um café, jantamos e tal, até que, né, as esposas ligaram, pô, o que vocês estão fazendo? Onde é que vocês estão e tal? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ficamos lá 6, 7 horas conversando. Mas, então, você pega essa habilidade, a gente não tem habilidade musical, destreza musical, né? Muitas vezes a gente pega, né? Tem grandes representantes disso, né? Então, eu pressupor que
uma deficiência física vai impedir a pessoa de fazer alguma coisa, pronto, já é o suficiente para não ter compaixão. Né? A gente não vai lá e pergunta, mas pô, vou perguntar isso para ela, se ela está vivendo isso, ela está, né? A gente pega alguns exemplos aí, até a Andréa Schwartz agora tem falado muito disso, né? Que se elegeu agora recentemente, ela fala, gente, eu estou aqui, né? Eu represento milhões e milhões de brasileiros, me concederam o voto, eu estou aqui, né? Dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas questões, mas é o que você falou, a neuroplasticidade entregando um senso, né? Um sentido, né? uma possibilidade, um propósito, né? E uma nova percepção, nova perspectiva, que jamais a gente vai imaginar, né? Esse aí, de novo, a gente voltando o poder da mistura, o poder da diversidade, como é que traz uma riqueza maravilhosa para a organização, né? E assim, né, Sandra, uma coisa super importante disso, que eu acho que a gente é uma conclusão que a gente deve chegar, e pode ser muito básico, mas a gente pratica isso muito ainda. As pessoas ainda acreditam, algumas delas, né? E infelizmente a minha constatação aqui nesse sentido é um pouco negativa, é acreditar que dinheiro, ascensão social e formação traz melhoria genética, né? Traz superioridade. O Hitler acreditava muito nisso, né? E aí a gente viu no que deu. E dentro das empresas, acreditar que, né, as formações vão te levar a alguma coisa, não vão. E às vezes as pessoas me perguntam, pô, cara, mas eu, né, aquilo que a gente falou agora há pouco, tem MBA, tem mestrado, fala inglês, francês, japonês, né, chinês e tal. Pô, mas e aí, você cumprimenta a moça do café? Você chama ela para tomar um café com você? Você ouve ela, né? Você valoriza o trabalho dela? Se enxerga. Pois é. Tá bom, estou decidido aqui. Sou presidente de uma empresa bilionária feita por pessoas que talvez não gozem, né, da mesma frutificação financeira, mas com certeza tem as mesmas necessidades como ser humano. Acho que está um pouco aí, né? Está um pouco aí essa compaixão. E eu vejo que é difícil, né? Como é difícil. As pessoas falam, puxa, mas o Simon Sinek arrumou uma forma mirabolante. Não, o Simon Sinek representou graficamente alguma coisa que faz todo sentido e que toca o coração das pessoas. Exatamente. E o Tom Peters, num livro dele, acho que de 92, década de 90, final da década de 80, alguma coisa assim, ele virou e falou assim, olha, eu tenho um modelinho que eu gosto de usar, que é o KISS. Aí as pessoas falam, mas o que é o beijo? Ele falou assim, não, keep it so simple, ou mantenha as coisas simples. Né? Como é que eu entendo? Eu moro num prédio, né, Sandra? Tem 13 andares no meu prédio, 4 apartamentos por andar. E aí chegou no final do ano, olha a besteira, mas é legal da gente compartilhar. Final do ano eu fui, porque tem a listinha para você fazer para os porteiros, né, para os funcionários do prédio. Aí eu fui lá assinar a listinha, né, fazer a minha contribuição lá e tal. E aí cheguei na listinha e o meu apartamento não estava, né? O meu apartamento é o número 21, e na lista não estava o 21. E me causou uma indignação, assim, momentânea, né? Mas depois me trouxe a reflexão, quer dizer, se uma coisa... Tudo bem, cheguei no final do papel, coloquei 21, coloquei meu nome da Cláudia e fiz a contribuição lá para eles. Mas vim pensando nisso, falei assim, puxa vida, eu estou me indignando, né? Ou me indignei, ou parei para enfim, não gostar de alguma coisa que foi tão simples, que é não estar o número do meu apartamento numa lista. Eu fico imaginando, né, você ser funcionário de uma empresa durante 10 anos e não sequer ser notado por uma pessoa de um cargo superior, pelo dono da empresa, pelo presidente da empresa. Né? Se a gente se indigna, às vezes, com uma pessoa que nos atende mal dentro do estabelecimento comercial, o que dizer de pessoas que passam anos sem serem notadas dentro das empresas, né? Sem serem percebidas. E aí você olha na parede, tem os valores, respeito ao indivíduo, diversidade, e aí o restaurante, o refeitório ainda é separado, os benefícios são diferentes, o banheiro é separado, né, da liderança e do não liderança, e aí a gente vê, mas por que isso, né? O que tem de diferente? Agora, você acha que a gente tem essa visão, aí é o recalque da idade, tá? Que eu sempre brinco com você. Você acha que a gente tem essa visão porque a gente está mais velho? E tem aquele ditado assim, se eu soubesse antes o que eu sei hoje seria diferente? Com que jovem a gente foi?
E você acha que, se você pudesse escolher uma coisa que você sabe hoje para levar para o Marcelo lá de trás, o que você levaria? Maria, acho que maturidade emocional, né, de compreender, principalmente de respeitar as pessoas, né, como elas agem, respeitar os equilíbrios e desequilíbrios emocionais. Então, se eu pudesse ensinar o Marcelo lá de 17, 18, 19 anos, acho que esse respeito amplo, mas fundamentalmente essa maturidade emocional, né, que só vem, Sandra, a partir do momento que eu entendo, né, que as pessoas são diferentes, de origens diferentes e de olhares diferentes. Tem muito líder que passa 10, 20, 30 anos na posição e não entendeu isso ainda. Por isso que, às vezes, o cara fala assim, eu já fiz o DISC 35 vezes, né? E não compreendeu ainda, né, que o DISC pode te ajudar a ver que as pessoas são diferentes, que elas não precisam ser você, né, ou pensar como você, né? Então, usa as ferramentas, mas já vi isso aí que você está... Isso eu ouço muito em sala de aula. Já vi isso aí que você está fazendo. Pô, tá legal, ótimo. E quanto disso você pratica? Né? E, às vezes, você tem que dar notícia ruim. Eu já perdi um cliente por dar notícia ruim, né? Falar para ele o quanto ele pratica. Ele falou assim, não sei, mas isso é importante. Eu falei, só você olhava o seu turnover. Né? Era uma empresa de 600, 700 funcionários e que gastava algo em torno de 6 milhões ano só com turnover. 6, 7 milhões. Então, eu acho que maturidade emocional, esse respeito, essa inclusão, sabe? A gente, às vezes, é muito... que nem a gente olhar assim, as pessoas mais novas e mais velhas e achar que são só os novos, né, os mais novos que têm afinidade com a tecnologia. Eu convivo muito num meio onde eu tenho muitos jovens que estão aprendendo ainda funções, né, mais antigas, da mesma maneira que eram feitas lá atrás, né? A gente faz um programa que eu acho muito legal trazer para você, que é um programa de vela, né? Então a gente leva as pessoas para velejar e para fazer o team building velejando. E você pega muitos marinheiros jovens, né? 21, 22, 23 anos, que o máximo que o cara tem, claro, é o celular, né? Com a internet, ele vai pesquisar dentro do ambiente do mundo dele e com o WhatsApp para conversar. Mas ainda tem uma série de limitações tecnológicas, até porque passa o maior tempo da vida no mar, né? E multidão, né? Mas aí você fala, bom, mas tem isso, tem universidade também, tem um monte de gente que não tem acesso à internet. Poxa, para nós não ter acesso à internet, tem, né? Para estudar, né, Marcelo? As crianças agora, né, com Covid, para estudar. Entende? Então, você sabe, eu acho que aqui, Sandra, é uma compreensão de entender o seguinte, minha mãe... ela já tem mais idade, mas usa o WhatsApp a todo momento, né? Agora eu estou ensinando minha mãe a fazer operação bancária. Já falei para ela que ela não pode responder nenhum WhatsApp para confirmar número, né? Então, ela não precisa ir no banco, mas faz aqui, né? Está aprendendo, desde que queira, né? Não tem nenhuma limitação, acho que é isso, né? E aí, como é que é a empatia? Como é que é a compaixão? É minha para com as pessoas que têm menos experiência, que vão construir uma carreira, né? E como é que é a compaixão do outro? É minha quando eu vivencio alguma coisa que o outro não. Então, é dos jovens com 27, 26, 27 anos que têm muita afinidade com tecnologia e com aqueles mais velhos que têm menos, né? Aí entra o meu papel também. Deixa eu ensinar um pouquinho, né? Deixa eu fazer a mentoria reversa, né? Exato. E acho que foi aí tudo que você veio trazendo, toda essa jornada de autoconhecimento, né? Acho que tudo começa por aí. E quando a gente tem essa crítica, essa autocrítica, que às vezes pode ser pesada, mas se ela for bem dosada, ela ajuda a gente a crescer mais, porque ela nos dá essa visibilidade do que eu posso resolver, né? E como você falou muito bem, quais são minhas fortalezas que eu posso ainda melhorar. Marcelo, eu ficaria aqui mais tempo conversando com você, porque eu tenho o privilégio de conversar com você. Aprendo muito, me divirto muito com você no CONAR. Eu adoro fazer essa parceria com você, sei que o nosso sucesso, a nossa diversão é porque é o Marcelo Pirani, de verdade, sabe como eu sou sua fã. Mas a gente tem que terminar para o horário, né? E aí sempre eu pergunto para as pessoas que vêm conversar comigo, qual é a sua única certeza, né? Vindo lá de Heráclito, que
que a única constante é a mudança, lembra disso? 450 anos antes de Cristo e a gente não sabe mudar ainda, né? Mas ok. Mas qual é a única certeza que você tem hoje, com toda a experiência que você tem, e com toda a interação com muita gente e trabalho que você tem feito? Eu acho que essa adaptabilidade, que essa flexibilidade, é a única certeza que eu acho que a gente tem que ter, sabe, Sandra? Eu digo que raramente, né, e você já deve ter me ouvido falar isso algumas vezes, raramente eu gosto de falar assim, eu nunca, ou você nunca deve, ou você deve, né? O que eu estou trazendo aqui é uma possibilidade de eu pensar, muitas vezes igual, ou muitas vezes raciocinar ou trazer reflexões diferentes. Só o fato de eu já trazer o meu pensamento, eu já cumpri o meu papel, né? Você pode ser contra ou a favor, legal. Se você se deu o trabalho de pensar se é contra ou a favor, pronto, meu trabalho já está cumprido, né? Minha função aqui de provocar. Então, a única certeza talvez seja essa coisa da gente se adaptar e flexibilizar, e mais do que tudo isso, de se provocar, não perder a capacidade de se provocar e ser provocado, né? Até ser provocado para trazer consigo as emoções não tão boas, né? Ou as reações não tão boas, mas se sentir provocado e se observar sobre isso. Uma coisa que eu faço muito, só para concluir, eu, de tempos em tempos, procuro aprender coisas novas, completamente fora do meu, né, da minha maneira de aprender. Então, 3 anos atrás, fui aprender a fazer cerveja. Nem imaginava, nem é a minha bebida preferida, mas fui aprender a fazer. Depois de um tempo, eu aprendi a fazer cerveja, estamos fazendo, tá legal, tá boa, as pessoas estão elogiando, ótimo. Deixa eu aprender outra coisa, fui aprender a velejar, né? Eu já aprendi, não aprendi. Velejar, acho que é o resto da vida aí, né? Se Deus der saúde, é o resto da vida velejando e aprendendo. Mas o que mais você pode aprender? Agora eu estou trabalhando para aprender a dar nó, né? Nó de marinheiro. Tem 75, 80 tipos de nó, deixa eu aprender. O que você quer fazer agora? Agora é cozinha, deixa eu aprender a fazer, né? Aí eu falei assim para minha mãe que ela tem que me ensinar a fazer tricô. Aí o pessoal já veio com preconceito, tricô e não sei o quê, mas eu quero aprender porque eu acho que trabalha, né, as capacidades, as habilidades cognitivas. Então, capacidade de aprender, de ouvir, né? Eu tenho uma irmã que é tosadora, eu falei assim, me ensina a tosar um cachorro, me ensina como é que eu faço. Se eu precisar tosar a mim mesmo aqui, como é que eu faço? Enfim, acho que é isso. Mas por isso que você é o que você é, Marcelo. Você é um poço de conhecimento, é um cara curioso, inquieto, que eu vejo, que vai atrás da informação, que vai atrás do desafio. Então, por isso que você é o que é. E, assim, de novo, né, sou muito a sua fã, e isso deixa o legado, né, deixa uma mensagem. Então, aqui que os líderes que estejam nos ouvindo aprendam um pouquinho essa coisa da humildade. O que é o aprender? O aprender é um exercício de humildade. A maioria fala que não precisa, ele já está pronto com o MBA que você falou, com tantos idiomas, com não sei o quê. Ninguém está pronto, principalmente no mundo atual. Então, essa questão da humildade para aprender é fundamental, e por isso que a gente está sempre crescendo, né? Querido, para falar com você, eu que agradeço. Para falar com você, falar com Marcelo Pirani, quais são os caminhos? Instagram, Marcelo Pirani, LinkedIn, Marcelo Pirani, né? Que mais? Facebook, Marcelo Pirani. Né? Eu saí na frente aí, coloquei, porque tem vários Marcelo Pirani por aí, né? Então, o meu, acho que Marcelo Pirani no Instagram é o mais rápido, é o mais fácil, né? E LinkedIn, Facebook, tem todas as redes sociais, Clubhouse, enfim, estou em todas as... Eu vou procurar para a gente fazer uma dinâmica de velejar lá com o time, um team building, a gente precisa. Acho que vai ser fantástico. Só esperar um pouquinho acalmar a pandemia, e acho que é um grande exercício, né? Muito forte, Sandra, muito impactante, né? E de muito aprendizado, né? Você lida com medos, com os receios, anseios, com resultados, né? Muito legal, vale muito a pena. Obrigado. Querido, obrigada de novo, um beijo grande para você, para a Claudinha. Obrigado. E obrigada aqui pela aula de sempre, tá bom? Obrigado a você. Valeu. Beijo, fica com Deus, tchau. Se cuida da pandemia, hein? Com certeza. Tchau, querido. Tchau.